Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. E vocês estão diante aí do maior plot twist da história. Por essa ninguém esperava. Ninguém mais, ninguém menos que o Felipe Neto saiu em defesa do Monark. Pois é, ninguém tá mais entendendo nada, cara. Isso aí bugou a internet. Como todos sabem, o Monark falou umas groselhas lá no Flow Podcast. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso e repito que eu aqui discordo absolutamente do Monark. E agora o Felipe Neto comentou aí a opinião dele sobre o assunto. Esse usuário do Twitter divulgou aqui 4 cortes de vídeos do Felipe Neto falando sobre isso e defendendo o Monark. E defendendo mais ou menos, né? A gente vai ver o vídeo aqui, mas muitos já estão chamando o Felipe Neto de sensato e tudo mais. E eu vou assistir esses cortes com vocês aqui e comentar minha opinião também, beleza? Eu não sei ao certo o que o Felipe Neto está falando, porque a conta dele é trancada lá no Twitter. Só quem ele deixa pode ver o que ele está postando. E por isso eu não sei o que é. Então eu vou ter que me basear apenas aqui por essa thread aqui que o rapaz postou, beleza? Então vamos lá, vamos ver o que ele disse. Mano, o rapaz, o Monark, eu conheço a... Que isso, cara? Perdão, peraí. Eu não aguento dele falando, cara. Esse rapaz, o Monark, e ajeitando o cabelo e fazendo biquinho, cara. Que isso, mano. Aí... Desculpa, pessoal, não consigo levar o Felipe Neto a sério. Tudo que envolve o Felipe Neto, eu tenho um pé atrás, cara. Perdão, não consigo. Mas enfim, vamos continuar. Sei lá, acho que eu conheci o Monark pessoalmente em 2011, se eu não me engano. Então olha aí quantos anos já são que eu conheço o Monark. E eu nunca falei dele aqui. Mesmo depois dele ter feito vários ataques contra mim, sabe? Ter inventado um monte de mentiras. Parecia muito mais a fim de gerar corte pro podcast do que realmente falar coisas sensatas a meu respeito e tal. Sem contar a necessidade constante de ficar falando a meu respeito com todo entrevistado, né? Aquilo era uma coisa que sempre me irritava, porque eu não via necessidade mesmo. Não via necessidade. Tipo, caraca, mano, tira meu nome da boca. A polêmica toda, ela se deu por uma parada que realmente precisa ser combatida, que a gente precisa combater, que a gente precisa falar, só que tá tomando uma proporção bizarra. Já tem algum tempo que o Monark se encantou, e não só ele, outras pessoas também se encantaram, com essa visão que pra mim é uma visão burra, e isso eu não tô dizendo que a pessoa é burra. O que é essa visão? Que dentro da liberdade de expressão, tudo tem que ser permitido, né? A menos que seja, obviamente, calúnia contra outro ser humano e tal. Mas dentro da liberdade de expressão, tudo tem que ser permitido e não sofrer nenhuma consequência. Pra mim... Essa foi a parte 1. Vamos estar sendo... Tá sendo um pouco sensato até agora. Vamos ver, né? Vamos continuar. Pra mim isso é uma visão burra. Porque eu acho que ela parte do princípio de que o ser humano é bom. Ela parte do princípio de que o ser humano vai se autorregulamentar. Que a gente vai conseguir, todo mundo podendo falar qualquer bosta, a gente vai conseguir colocar panos quentes e controlar a situação. Então eles defendem, por exemplo, realmente que qualquer partido possa ser criado. E nisso inclui-se partidos nazistas, né? E aí foi a grande cagada. Só qual é a diferença do Monark falar pro Glenn Greenwald falar ou pro Chomsky falar e tal? É porque o Monark é um menino, que não é menino, tem 31 anos, mas dentro do debate científico, tanto eu quanto ele somos jovens. Então, assim, debate científico não, debate é porque é uma ciência, mas é ciência social. Ele é um moleque que não estuda a porra do assunto e sai falando, ainda enche a cara e sai falando um monte de merda. É isso aí, eu vou fazer uma pausa que aqui, pelo menos nesse trecho de falar do Monark aqui, eu concordo plenamente com o Felipe Neto. Para mim, o principal problema do Monark não é apenas ele ser burro, é ele fazer o abuso de drogas aí, que ele é um defensor aí da legalização, e falar sobre temas extremamente sensíveis e polêmicos completamente chapado. É óbvio que isso vai dar merda, saca? Ele faz isso e ele ficou fazendo isso várias vezes e já passou por vários cancelamentos aí, sobreviveu, e dessa vez ele não conseguiu sobreviver. Aí, ao invés dele falar sobre as bases que constroem o que ele pensa sobre liberalismo,
ele mete eu acho que tinha que ter partido legalizado nazista. Assim, é uma frase tão burra de ser dita, tão burra, mas tão burra, que você se surpreende, você entra em choque quando assiste. Bem, vamos ver aqui o terceiro corte agora, pra ver o que ele diz. Isso já existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos pode. Lá pode ter partido nazista, por incrível que pareça. Isso não significa que em outros lugares tenha que poder. Na Alemanha não pode. Então por que aqui tem que poder? O que ele falou foi incrivelmente burro. A consequência pro que ele falou foi, certíssima. Certíssima, mano. É isso. Você fala uma merda desse tamanho, obviamente você vai ofender muita gente. E você vai ter que lidar com as consequências do tamanho da merda que você falou. Entendeu? Então, lidou com as consequências. Perdeu o emprego lá, o Igor vai comprar a parte dele, parece, né? Do Flow, ele vai sair de vez. Só que aí, o que eu comecei a ver foi a galera usar isso pra clickbait. Começou a virar um bagulho, outra coisa. Começou a virar outra parada. Então, a imprensa internacional, por exemplo, tá repercutindo que nos Estados Unidos mesmo, tá na capa da Globo isso. Tá na capa da Globo agora. Monark nos sites, cara, sites americanos, sites da Europa, como se ele fosse um nazista, velho. Falando que ele convocou, eu vi uma matéria em inglês falando que ele convocou que as pessoas criassem partido nazista. Pois é. Vamos ver agora aqui a parte final do que o Felipe Neto tá falando, depois eu vou comentar o que eu acho. Aí, meu irmão, aí é putaria. Entendeu? Falou merda, é burro. O Glenn e o Chomsky não são. O Monark tem esse problema. Ele é. E não é nenhum exagero falar isso. Todo mundo sabe disso. Eu tenho minhas burrices também, pô. Sou burro em várias coisas. O Monark é na... Deixa eu pausar aqui, pelo menos ele reconhece, né? Que ele tá no mesmo nível do Monark. maioria. Eu sou em muita coisa também. Mereceu as consequências de perder lá o emprego, de sair do Flow. Mereceu isso tudo, velho. Peraí, deixa eu fazer uma pausa aqui só nessa parte, porque ele mesmo reconhece que ele é tão burro como o Monark, que fala merda. Então aqui a gente precisa entender qual é a diferença desse pêndulo de consequência que tá acontecendo. Então o Monark falou uma merda e tá sendo cancelado, perdeu tudo. O Felipe Neto já falou várias merdas e continuou normalmente, nunca foi cancelado. Então eu tenho que fazer essa ressalva nesse momento para você entender depois o meu ponto de vista, beleza? Mas vamos lá. Mereceu. Bem feito porque mereceu. É consequência da merda que fez. Mas ele não é nazista. Porra, a gente sabe disso. Qualquer pessoa sabe disso. Então, assim, isso pode gerar uma consequência muito grave, cara. Pra galera começar a pedir prisão, entendeu? Começar a pedir umas paradas que não são isso. De novo, falou merda, é muito burro. Mas nego falar assim, ele defende o nazismo em si. Não é isso que nem ele, nem o Glenn, nem o Chomsky, não é isso que eles defendem. É uma visão burra sobre liberdade de expressão, que pra mim é burro demais, muito burro. Pra mim é uma visão incrivelmente asna de achar que deixar todo mundo falar o que bem entender sem nenhuma consequência vai ter uma consequência positiva pra sociedade. Eu acho isso uma burrice sem tamanho. Mas não é dizer que o nazismo tá certo. Isso não foi dito. Bem, então é isso. Foi isso que o Felipe Neto falou e agora eu vou dar um pouco da minha opinião. Eu concordo em muito pouco com o Felipe Neto e eu não confio no Felipe Neto. Eu acho que tudo que ele tá fazendo aqui é marketing. Ele tá sinalizando aí porque ele sabe que tá meio queimado, principalmente com essa galera aí do Monark, com a galera que é mais à direita, digamos assim. Ele tá tentando sinalizar aí pra essa galera pra ganhar uns likes e ganhar uns seguidores, que é isso que ele se importa. Mas, então, a gente precisa entender uma coisa. Repito, o Monark errou completamente da maneira, da forma como ele se expressou. E tudo essa briga que a gente está vendo, esse debate, na verdade é sobre liberdade de expressão. É isso, o Monark defende uma ampla liberdade de expressão, talvez até absoluta, que aí eu já discorde, mas o Felipe Neto defende uma espécie de censura prévia. E é esse que é a diferença que a gente tem de
de ideias de liberdade de expressão. Então, o Monark é contra a censura e o Felipe Neto é a favor da censura. Primeiro ponto que eu preciso abordar é esse. Por quê? Quem determina o que você pode falar ou não é o Código Penal. Então, eu sou completamente contrário sobre uma ideia de você criminalizar alguma coisa, mas eu entendo que algumas coisas, como o que foi falado, como esse partido, etc., que cometeu atrocidades, eu entendo que isso seja criminalizado. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente vai criminalizar, porque por que o Monark caiu ali numa pegadinha? Porque realmente ninguém da esquerda, ninguém dessa galera do Felipe Neto tá preocupado em fundar partido nazista ou coisas desse tipo. Eles não estão preocupados com isso. Vocês acham que é esse mesmo foco? Não é. A questão é eles pegarem um pretexto, saca? Pegarem ali uma desculpa para eles começarem a censurar as pessoas. É essa que é a estratégia deles. E aí que o Monark, infelizmente, caiu numa armadilha terrível ali. Caiu numa armadilha terrível. Eu não acredito que o Monark seja nazista, entende? Mas ele falou ali de uma forma que deu espuma para esse pessoal vir para a internet. Então, mas qual é a verdadeira briga sobre isso? É a liberdade de expressão nas redes sociais. Porque quando você aceita que o nazismo deve ser criminalizado corretamente, o que eu concordo, eles já usam isso como pretexto quando eles vão falar que você não pode ter certa opinião nas redes sociais, você não pode fazer certas piadas, você não pode publicar certos memes. E aí que tá o erro que eu discordo absolutamente. A liberdade de expressão que eu tenho, que eu acredito ter, é eu ser responsável pelo que eu falo e responder pelo que eu falo dentro da lei. Responder lá de uma forma como prevista na lei. Então, se alguém discordar ou eu comentar algo muito absurdo, eu vou responder dentro da lei, como inclusive o Monark está respondendo. Já vai ser investigado aí pela PGR. Ele também, aí no Flow, já entrou em várias polêmicas, chegou a prestar depoimento em delegacia, o Monark e o Igor. Então, eles respondem pelo que eles falam. E eu acho que é assim que funciona. Se alguém discorda de algo que eu fale, ou de algum meme que eu publique, a pessoa vai lá, me denuncia, me processa, e a gente vai na justiça determinar o que aconteceu de verdade. O que não pode acontecer veja bem, vocês precisam entender isso de uma vez por todas, que é o que o Felipe Neto defende e que outros da esquerda defendem, é que você seja impossibilitado de falar certas coisas. Ou seja, você não vai ter nem a possibilidade de falar na internet. Então, é aí que eles criaram a ideia do chamado discurso de ódio, entre aspas. Se você falar algo que possa ser considerado discurso de ódio, eles vão te censurar, eles vão remover sua publicação, eles vão te calar. Você não tem possibilidade de defesa, você não tem a quem recorrer. E é aí que está o problema. Então, esse debate nunca foi sobre isso, entende? Nunca foi sobre nazismo, nunca foi. O debate é sobre isso, é eles defenderem essa ideia de que eles podem te calar, eles podem impedir você de falar alguma coisa. E é isso que eu sou completamente contrário. E que muitas pessoas também. Independente de você ser de direita ou de esquerda, você precisa entender que as pessoas têm que ter a liberdade de falar e também ser responsáveis pelo que elas falam. Então, se o cara falar, como o Monark falou, uma barbaridade, eles vão responder legalmente. E ponto final. É esse o meu primeiro ponto. Eu espero que você fique claro nesse primeiro tópico, que é a liberdade de expressão, beleza? E a segunda questão agora é o cancelamento, porque o Felipe Neto está defendendo agora o Monark, mas ele foi o grande responsável por essa onda de cancelamentos. E assim, por tratar quem discorda de você como um monstro, como alguém que precisa ser destruído, ele é um grande responsável por esse tipo de posicionamento. Eu não digo que ele é o único, claro, mas ele é um dos principais. O Felipe Neto que normalizou toda essa ideia de que chamar quem discorda de mim é fascista, quem discorda de mim é nazista, etc, etc. Ele normalizou esse tipo de comportamento intolerante, e é aí que está o problema. Como vocês podem ver aí, tem um tweet do Felipe Neto que é muito pior do que ele está falando aí agora do Monark. Porque ele chamou uma pessoa de nazista por nada, simplesmente assim. Como vocês podem ver, ele escreveu o seguinte aí no tweet: não duvido
A CNN Brasil convidaram os manifestantes que ostentam bandeiras neonazistas para debaterem e mostrarem seu lado. E esse é só um tweet que eu tirei como exemplo, mas ele postou vários na época. Não só ele, mas pessoas na grande mídia reproduziram isso, porque ele incentivou, ele principalmente, e outros influenciadores fizeram isso. Então, imagina você pegar uma pessoa que tá com a bandeira de um país, o cara tá com a bandeira da Ucrânia ali, pessoal, e ele chamou a pessoa de nazista. Então, esse comportamento completamente intolerante é que o Felipe Neto normalizou. E agora, essa histeria criada em volta do nazismo está refletindo nas falas do Monark, porque, como ele mesmo disse, todo mundo sabe que o Monark não é nazista, mas o clima que a gente vive hoje, onde a todo momento tem vários dog whistle, como eles falam aí, que tem vários nazistas e tal, por aí, esse clima de histeria implementado por eles acaba resvalando em pessoas como o Monark, que às vezes fala uma besteira e não é nazista, mas acaba sendo taxado como nazista. E principalmente o Felipe Neto é assim, ele taxa pessoas como nazista. Como vocês podem ver, o Felipe Neto ele considerou uma pessoa com a bandeira da Ucrânia nazista. E ele foi respondido pelo próprio embaixador da Ucrânia. O cara foi lá, em um dos tweets dele comentou o seguinte: sua afirmação é desconexa e absurda. Neonazistas não estão no poder em meu país e creio que antes de falar sobre um tema tão polêmico, claramente usando termos que repercutem no cenário político brasileiro atual, o senhor deveria estudar um pouco sobre imagens que vão o ajudar. Então aqui ele colocou umas informações aí sobre a Ucrânia que são muito pertinentes, mas o que o Felipe Neto fez no tweet, claramente, foi tentar taxar os adversários políticos dele, ou seja, conservadores ou liberais, de nazistas, porque estavam usando uma bandeira da Ucrânia. E, cara, o presidente atual da Ucrânia é judeu, então o que ele está falando não faz nem sentido. E ele ajudou a implementar essa ideia, porque agora isso ficou muito na cabeça das pessoas de que a Ucrânia é nazista, de que a Ucrânia é fascista, ou esse tipo de coisa, entende? Então ele ajudou a perpetuar esse pensamento, e agora as pessoas saem acusando os outros que são simpáticos à Ucrânia de nazistas. E ele foi respondido não apenas pelo embaixador da Ucrânia, porque muita gente também falou, embaixador da Ucrânia, que não sei o que, não sei o que. O próprio embaixador da União Europeia também defendeu a Ucrânia nesse ponto. A embaixada da Ucrânia publicou o seguinte: embaixador da Ucrânia no Brasil, não sei pronunciar o nome dele, perdão, mas diz o seguinte: repudia com veemência qualquer tipo de tentativa de denegrir a imagem e o sentimento do povo ucraniano. Em resposta à Veja, ele deixa claro que não tolerará que desabonem os seus princípios e ideais. É isso. Aqui foi o embaixador da Ucrânia. E o embaixador da União Europeia, o Inácio Ibanes, falou o seguinte: no ano 2015, na Ucrânia, foi aprovada a lei sobre a condenação dos regimes totalitários comunista e nacional-socialista, entre parênteses nazista, na Ucrânia, e proibição de propaganda de seus símbolos. Então, quando as pessoas falam sobre a Ucrânia, falam em ucranizar ou algo do tipo, elas estão falando sobre isso, porque muita gente, assim como eu, acha que o nazismo deveria ser criminalizado assim como o comunismo. Ponto final, é apenas isso. Quando as pessoas citam como exemplo a Ucrânia, é para falar isso. Milhões de ucranianos morreram durante o regime da União Soviética, nas mãos do Stalin. Então, lá, tanto o comunismo quanto o nazismo é criminalizado. Ponto final. E é isso que as pessoas falam que deveria ser trazido para o Brasil. E o Felipe Neto acusa as pessoas que fazem isso, que tentam simplesmente sugerir esse tema, de nazistas, porque estão sendo simpáticos à Ucrânia. Então, tá vendo aí o problema? O Felipe Neto ajudou a criar essa histeria que está gerando cancelamento de várias pessoas hoje em dia. E hoje as pessoas veem a Ucrânia até de uma forma diferente, assim, entende? Por exemplo, hoje, cara, saiu essa notícia de que a Rússia está prestes a invadir a Ucrânia. As embaixadas aí do mundo convocaram os seus cidadãos que estão na Ucrânia para voltar aos países por causa da ameaça iminente da Rússia invadir a Ucrânia. Então eu tô falando, em 2022, nós estamos vivendo aí uma invasão de uma potência em um país pequeno, de novo. E as pessoas não estão nem aí por causa desse conflito, dessa narrativa aí completamente criminosa que se espalhou nas redes sociais.
com a ajuda do Felipe Neto, de criminalizar todo um país. Então a imagem que as pessoas têm hoje da Ucrânia de querer apenas ser um país livre, a Ucrânia não quer viver abaixo ali das rédeas da União da Rússia, e as pessoas criminalizaram quem? Não a Rússia, que está querendo invadir o país. Criminalizaram o país, criminalizaram a Ucrânia, porque quer ser um país livre. Então, isso que é completamente inadmissível e me deixa indignado com o Felipe Neto, essa hipocrisia. Eu espero que ele esteja falando isso aí do Monark como uma forma de evolução. Eu espero que ele tenha amadurecido e não repita mais esse tipo de coisa. Eu duvido que seja verdade. Pra mim, isso é mais marketing do que qualquer coisa. Mas assim, eu espero do fundo do coração que ele tenha amadurecido e que ele lute agora para desconstruir essa histeria que ele mesmo construiu, porque isso é extremamente intolerante e isso também está dificultando muito aí o convívio das pessoas nas redes sociais e está estimulando aí esse ódio, essa guerra entre as pessoas. Bem, mas é isso. Eu já me alonguei aqui demais, já comentei a minha opinião, eu quero que você agora comente a sua. Fala aí pra mim o que você acha disso tudo, o que você acha das falas do Monark, o que você acha do Felipe Neto. Comenta a sua opinião aí, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ative o sininho. Isso é muito importante, assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos. E claro, se você gostou desse vídeo, senta o dedo aí no like e ajuda a gente a divulgar esse vídeo aí com os amigos, nos grupos do Zap, Telegram, nas suas redes sociais aí, de uma forma geral. Ajuda a gente a bombar o canal aqui do YouTube, beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo. Valeu!